Hora de aprender a precificar os seus produtos na sua farmácia de manipulação. Antes de começar esse vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luiz Guilherme, eu sou contador da Conor Contabilidade. Atendemos algumas empresas aqui de farmácia de manipulação e identificamos que todas elas possuem exatamente o mesmo problema, que é saber se a precificação está correta, se a margem está boa. Então fica nesse vídeo aqui que você vai vai aprender a precificar aí o seu produto, ok? Então qual que é o objetivo aqui de aprendizagem deste conteúdo? Achar a taxa técnica, ver se achar o seu markup por fórmula e identificar se de fato ele está bom ou não, identificar os gastos fixos da sua empresa, identificar os custos por funcionário, identificar o custo do laboratório e identificar a margem de contribuição por venda. Então, ao longo desse vídeo aqui, eu vou passar item a item desse, começando aí agora, vamos lá. Começando agora, nós vamos começar aqui, ó, pelos gastos fixos da empresa, tá? Então, vamos lá. Essa é uma planilha que eu desenvolvi para ajudar você a precificar e achar se a precificação está correta da sua empresa. Então, por onde que a gente começa uma precificação? Identificando os gastos fixos. Isso é uma espécie de mapeamento do dinheiro. E o que a gente está vendo aqui? Ó? Os gastos fixos através de todas essas despesas. Mas o que são os gastos fixos? Os gastos fixos são aqueles gastos que, independente da empresa funcionar ou não, ele vai ter. Então, por exemplo, ó, você vai ter lá as tarifas bancárias, você tem que pagar os empréstimos, você tem que pagar o aluguel, a energia, o celular, a sua equipe, né, os funcionários, o contador. Então, é, então o gasto fixo é aquele que, independente de você abrir a porta ou não, ele vai ter aí na sua empresa. Então, o gasto fixo, para melhorar o mapeamento do seu dinheiro, eu criei várias dessas contas aqui, ó. Despesa financeira, despesa administrativa, despesa com pessoal. E onde é que estão essas informações? Ó, despesa financeira é as contas e aqui são as subcontas, né? Então, eu pago aqui R$ 3.000 de empréstimo. É só alterar para R$ 3.000 de empréstimo. Meu aluguel aqui custa 6.000 da parte administrativa, que é só parte administrativa, tá, gente? Que não entra nada de laboratório. Então, custa 6.000. Então, você pode ir preenchendo aí conforme a realidade da sua empresa. Um destaque aqui é na parte de despesa com pessoal. Na despesa com pessoal, aqui é só o salário dos funcionários da administração. Por quê? Depois a gente vai achar o custo de funcionário lá do laboratório, tá? Então, nessa simulação aqui, eu achei um custo fixo de R$ 46.000 aí nessa empresa, dividido aqui nessas contas, ó. Então, na parte mais analítica que a gente vê que a empresa tem uma despesa financeira já um pouco mais elevada, né? Então, ok. Despesa com funcionários da produção. Olha aqui que interessante, olha. Aqui você coloca o nome dos funcionários, só escreve onde que está no de amarelo. Ó. O salário deles, o cargo e quais são os benefícios que esse funcionário possui. Então, se tem vale transporte, vale alimentação, se tem algum convênio médico, se tiver que trocar o nome aqui, pode trocar, não tem problema. Então, a gente acha aqui, ó, qual é o custo total dos funcionários e o custo por hora. Ó. O custo por hora é o custo total dos funcionários dividido pela capacidade produtiva. Mas o mais interessante aqui também, ó, é que se a sua empresa, por exemplo, for de um Simples Nacional, você não vai ter esse custo aqui do INSS patronal, por exemplo, e aqui fica zero. Então, você não vai ter INSS patronal, SAT, RAT, então isso aqui você não tem. Agora, se você for, por exemplo, de um lucro presumido ou lucro real, você já tem aqui de INSS patronal, SAT, RAT, né, o Sistema S, então você vai ter um custo aí de 27,8%, mais o FGTS e uma provisão aqui para caso de rescisão contratual, tá? Então, olha o custo do funcionário se você não é do Simples Nacional, ok? Então, achamos inicialmente o custo fixo da empresa, fora a parte de laboratório, achamos o custo de funcionário do laboratório. Agora, vamos achar o gasto fixo do laboratório para manutenção e funcionamento dele. Inclusive, pode começar aqui pela depreciação. O que é interessante você fazer?
Inicialmente, fazer um levantamento de quanto de máquinas, equipamentos imóveis você possui e colocar aqui na frente, pode colocar de maneira consolidada, tá, gente? Ó, colocou aqui, ó, R$ 100.000 de máquinas e equipamentos lá no laboratório, tem uma depreciação aí de 10 anos, então o custo mensal de depreciação fica aqui somando tudo em torno de 1.250. Isso é muito importante para a hora de precificar, tá? Porque uma hora você vai ter que trocar esses equipamentos, esses móveis, então a gente já precifica eles. Então começa pela depreciação aqui dos ativos aí do laboratório. E aqui o custo do laboratório. Então, por exemplo, a energia da área da produção, o aluguel da produção, o controle aí de qualidade, limpeza, se você tiver sistema, se tiver, por exemplo, material de EPI, então você pode colocar aqui todos os custos envolvidos na hora de produzir, na hora de produzir lá para você ter o funcionamento, né? Aqui não entra matéria-prima, tá? É só os custos mesmo do laboratório. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente já vai entrar por o processo de um resumo para achar a taxa técnica. O que é a taxa técnica? A gente pegou os gastos fixos, o custo de funcionário do laboratório e mais aqui a parte de encargos sociais, de acordo com a sua tributação, o custo operacional do laboratório. Então, só um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se você está num local em que funciona a sede da sua empresa mais o laboratório, você pode ratear, por exemplo, metade do custo para a produção e metade do custo ali para a parte administrativa. Não tem problema quanto a isso. A energia é a mesma coisa, então é mais um critério de rateio aqui, ó. Então, a gente achou um custo de laboratório aqui de 27.487, sendo 21 mil do salário da equipe da produção, mais a depreciação e mais o custo operacional aqui do laboratório. Então, vamos lá. O que é a taxa técnica? É o custo fixo, que a gente achou aqui inicialmente, o custo do laboratório mais funcionário da produção, 27.487, ou seja, temos um custo operacional em torno de R$ 73.000. Então, só para funcionar, a empresa já tem esse custo aqui. Qual é a média agora de fórmulas que essa empresa ela possui, que a sua empresa possui, por exemplo? Então, 2.102 fórmulas. Então, vamos supor que você está aí trabalhando com metade da sua capacidade produtiva, que você ainda tem muito potencial de crescimento. Então, você faz lá suas estratégias e começou a ter 3.000 fórmulas por mês. Ó. Olha como é que a taxa técnica ela já vai diminuir. Ou, né, vamos voltar aqui para essa realidade, temos 2.102 fórmulas, ou seja, só para iniciar o processo de trabalho já tem um custo em torno de R$ 35, R$ 34,96. E agora, a gente vai para a ficha técnica. Então, qual que é a ideia? É você pegar no seu sistema, porque lá no seu sistema você tem a ficha técnica de cada item, e você colocar aqui, né, os ativos que você utiliza, o preço desses ativos, mais o custo da embalagem que você vai utilizar, né, embalagem, sílica, e você pode colocar aqui, por exemplo, com essas informações aqui de cada item que você produz. Então, a gente tem um custo aqui de fórmula em torno de R$ 25,80. Então, ou seja, temos aqui R$ 25,80. Mas antes disso, vamos para uma informação muito importante aqui, ó, nas informações adicionais. Precisa colocar aqui, vou até pintar de amarelo aqui, porque vai precisar preencher. Então, por exemplo, quanto que você paga de impostos? Eu tenho farmácias de manipulação aqui, por exemplo, que a tributação está em 21%, né? Outros estão em 10% ou 15%, então depende da sua realidade. Mas vamos botar aqui, ó, 20% de imposto, se você paga aí 2% de comissão, taxa de cartão mais antecipação e quer ter 25% de lucro ali no final. Então, por quanto que eu tenho que vender esse produto? Aí temos aqui a ficha técnica deste produto, temos a ficha técnica, aonde já vai dar o preço ideal de vendas, ou seja, você precisa vender no mínimo para pagar com todos esses números aqui, vender a R$ 144.
Se você pratica R$ 150 reais o preço de venda, tá ótimo, olha, você tem um markup aqui de 5,81. Ah, o cliente foi, chorou, um desconto lá e você deu 15% de desconto. Ó, aí você vendeu a R$ 127,50. Mas qual que era o preço ideal? R$ 144 reais. Então, você está vendendo abaixo do valor ideal. O que é o valor ideal? Para pagar a taxa técnica, o custo da fórmula, da ficha técnica, né, o custo da fórmula, e pagar os impostos, a comissão, a taxa de cartão. Adivinha aonde que vai diminuir o percentual? É aqui no seu lucro desejado. Por quê? Para você ter um lucro de 25% e pagar todos estes custos, o preço ideal é de R$ 144 reais. Ah, mas eu vendo por 200. Maravilha, ó. Seu markup foi de 6,58. E o que é muito importante, a gente saber a margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Margem de contribuição é preço de venda, ou seja, a receita. Então vamos supor que você vendeu aqui a R$ 170 reais, né? Porque você deu 15% de desconto. Então, você teve R$ 170 reais de receita, você teve um imposto aqui de 20%, comissão, taxa de cartão e mais antecipação, mais o frete para entrega deste produto e mais o custo do produto. Olha aqui o custo. Ó. Então, ou seja, receita menos tudo que é variável. Então, ou seja, para você produzir este item, você teve que gastar isso. E a gente nem está falando da sua taxa técnica ainda. Então, ou seja, ó, margem de contribuição, receita menos custo variável, sobra, ou seja, margem é o que sobra para pagar o custo fixo. Ou seja, sobrou R$ 90 reais para você pagar uma taxa técnica de R$ 34,96. Olha ela aqui, ó, R$ 34,96. Ou seja, essa venda te deu um resultado de R$ 55 reais. Isso corresponde aí a 32% de margem de lucro. A sua meta era 25, ou seja, você teve 32% de margem. Só que se você começar a oferecer, por exemplo, muito desconto, ó, a sua margem já veio para 26%. Ou não dá para praticar esse preço aqui de R$ 150 reais, você teve que vender a R$ 115 reais. Olha a sua margem de lucro. Ó. Então, ou seja, você produziu, o governo recebeu, pagou comissão, pagou a taxa de cartão, e adivinha quem ficou sem qualquer tipo de resultado? Foi aí você que é dono da empresa. Então, qual que é o objetivo? Fazer um mapeamento de venda por venda, se você tiver essa condição, para saber qual é o seu markup por venda ou markup médio por dia e a margem de contribuição. Por que margem de contribuição? Olha que interessante isso daqui. Ó. Nessa situação, a gente tem 42% de margem de contribuição. Agora, vamos lá. A gente identificou que a empresa tem um gasto fixo de R$ 73 mil, reais, que é o quê? Gasto fixo, né, que é o gasto fixo da empresa, mais o custo de laboratório, né, tem um custo operacional aí de R$ 73 mil. Reais. O que sobrou aqui, ó, foi 42%. Então, sobrou 42% médio aí do mês. Ou seja, se a sua empresa, se todas as vendas ficarem nessa condição, se a sua empresa faturar menos de R$ 175 mil, reais, você vai ficar aqui com um lucro médio de 12%, 12,47%. Então, para você ter 25% de lucro, então vamos colocar aqui, ó, 144, opa, deixa eu ajustar aqui, ó, 144,40 com 0% de desconto. Opa, pera aí que eu fiz besteira aqui. R$ 144,40 com 0%. Vai. É que eu já vou ajustar isso aqui.
Isso aí, ó. Então, para você ter nessas condições, ó, 49% de margem com 25% de lucro, 49%, ou seja, você precisa faturar no mínimo 150 mil reais. Desses 150 mil reais, você vai ter 25% de lucro. Então, essa que é a ideia, apresentar para você aí uma forma de identificar o ponto de equilíbrio da sua empresa. Espero que eu possa ter ajudado. Não deixe de seguir aí o nosso canal, dê um like também. E se precisar, essa planilha vai estar aqui na descrição para você comprar ela.